Fala Guerreiro, Guerra Fute 13 na área. Nesse vídeo nós vamos trazer aí para você campeonatos internacionais e notícias aí sobre o jogo do Brasil na quinta-feira, nas eliminatórias da Copa. Beleza, Guerreiro? Então, sem mais delongas, trazendo aí para você jogos de sábado e domingo pelos campeonatos internacionais e jogos que podem acontecer hoje aí pelos campeonatos internacionais. Tivemos no sábado o Celta de Vigo bateu no Real Valladolid que é o lanterna do campeonato espanhol. 1-0, perdeu dentro da sua casa. Mallorca bateu o Espanhol por 2-1. Quem perdeu em casa também foi o Villarreal contra o Real Madrid. Esse jogão aí teve como destaque Mbappé, que fez dois gols pelo Real. O Juan havia abrido o placar pelo Villarreal jogando em casa e o Mbappé aí conseguiu fazer uma virada espetacular. Mbappé é esse aí que pode ficar no lugar do Vinícius Júnior, né, que não está muito bem aí na temporada, depois que ganhou a bola de ouro aí, teve um decréscimo no seu futebol, algo normal que acontece, né, com os jogadores, mas eu acredito no retorno aí do Vini Júnior, né? Tivemos ontem, no sabadão também, Girona e Valência, o jogo terminou 1-1. Já ontem, domingão, tivemos Leganés e Betis. O Betis bateu o Leganés por 3-2, jogão de bola com 5 gols. E virada espetacular aí do Betis em cima do Leganés. Conforme você pode ver aí, os gols da rodada dessa partida, né? Tivemos o Atlético Bilbao bateu o Sevilha por 1-0. O Getafe bateu o Osasuna na casa dele por 2-1. Tivemos o Barcelona batendo o Atlético de Madrid por 4-2. Vamos abrir daqui a pouco esse jogo. Vamos falar primeiro de Raio Vallecano e Real Sociedad 2-2, né? Então vamos aqui no jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona. Tivemos o Atlético de Madrid saindo na frente, abriu 2-0. Depois o Barcelona aí começou com sua virada espetacular com ele, né? Robert Lewandowski. O Fernando Torres também, Ferran Torres, né? Acabou fazendo dois gols na partida. E o Yamal muito bom aí na partida também. Acabou fechando o placar. 4-2 então para o Barça aí, que é o líder do campeonato espanhol, né? Vamos só voltar aqui novamente. Lembrando que eu havia prometido trazer a tabela para você. Barça 60, Real Madrid tem 60 também. E o Atlético de Madrid com essa derrota aí, pode ver o Atlético Bilbao se aproximar. Tem 56, né? O G4 fecha aí com o Atlético Bilbao. Então, o campeonato espanhol aí, reta final bem colada aí, os dois grandes clubes da Espanha, né? Barcelona e Real Madrid. Real Valladolid, como eu mencionei, é o lanterna. Las Palmas está na zona de rebaixamento e agora o Leganés também entrou aí com essa derrota na zona de rebaixamento. Nós temos o Alavés, o Valência, o Espanhol, todos esses com chances reais aí de ser rebaixado. Vai depender muito aí dessa reta final de partida. Beleza, guerreiro? Então vamos agora de Premier League na tela para você. Tivemos no sábado, o Wolverhampton bateu o Southampton por 2-1. O Ipswich Town perdeu em casa para o Nottingham Forest por 4-0. O City empatou com o Brighton em 2-2. O Bournemouth perdeu em casa para o Brentford por 2-1. O Arsenal bateu o Chelsea por 1-0. O Fulham bateu o Tottenham por 2-0. E o Leicester City, de costume, aí, perdeu para o United por 3-0. Jogos de sábado e domingo. Então, esse foi o campeonato inglês, a Premier League. Vamos ver a tabela como é que tá o campeonato inglês. Tá aí na tela para você os gols, né, de Manchester United. Então tá aí, Liverpool tem 70, praticamente aí 12 pontos de diferença para o Arsenal, né? Considerando aí todos os jogos do Liverpool, né? Os últimos 5 jogos, nenhuma derrota. Já o Arsenal tem uma derrota e 3 empates.
mostrando aí a oscilação dos times de baixo aí da tabela. Fechando o G4, nós temos o Chelsea, antes dele nós temos o Nottingham Forest na terceira colocação e o City chegou aí à quinta colocação. Na zona de rebaixamento, Southampton, sempre ele aí com os 9 pontos, né? Não consegue vencer no campeonato inglês e vai jogar a segunda divisão na próxima temporada. Temos aí também o Leicester City e o Ipswich Town com 17 pontos, as duas equipes. Quem ainda tem chance de cair também é o Wolverhampton, mas está bem distante aí, quase 9 pontos. Na verdade, 9 pontos de diferença aí para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, praticamente esses três aqui, se continuarem assim, pode ser eliminado. Vamos agora de Bundesliga, campeonato alemão. Tá aí na tela para você. Na Bundesliga, nós tivemos aí o Weimer Bremer perdeu em casa para o Mönchengladbach, 4-2, jogão de 6 gols. E vamos ver aqui como é que foi a partida. O Mönchengladbach sempre na frente aí, com um gol com 7 minutos, 28. Diminuiu aqui o Romano para o Werder Bremen e depois ali deu até uma empatada na partida, mas depois só deu o Mönchengladbach superior aí ao Werder Bremen em campo, né? O Bayern empatou com o União Berlim em 1-1, o Mainz com o Freiburg em 2-2, o Augsburgo bateu o Wolfsburgo por 1-0, o RB Leipzig bateu o Borussia não está bem aí na temporada, por 2-0. Resultado ruim para o Borussia. Voltando aqui, o Buchon perdeu para o Eintracht Frankfurt por 3-1. 3-1 foi o resultado de Eindhoven contra o SSK. Esse time aqui também pode estar na zona de rebaixamento, né? Tanto o Buchon quanto o SSK. Vamos ver aqui o jogo entre Stuttgart e Leverkusen, né? 4-3, jogão de 7 gols. E tá aí na tela para você como foi a partida. O Stuttgart saiu na frente, sofreu a virada aí durante a partida. Vamos à tabela. Bayern em primeiro com 62, apesar da oscilação, Bayern continua líder. Leverkusen tem 56, o Mainz tem 45, assim como o Eintracht Frankfurt, né, que voltou a vencer depois de 3 derrotas seguidas, chegou aos 45 pontos. Quem está na cola? RB Leipzig, Freiburg, né? Freiburg aí empatou, ficou no empate, né? E o Mönchengladbach aí está na sétima colocação. Vamos ver zona de rebaixamento, tá aí na tela. Buchon está na repescagem, né, da zona de rebaixamento. O Endaen, apesar de ter vencido, ainda continua na zona. E o Skill é o lanterna do campeonato com 17 pontos. Vamos aqui de Italiano Série A na tela para você, então. Italiano Série A. Tivemos no sábado, né? O Verona bateu a Udinese em casa, né? Por 1-0. Monza empatou com o Parma em 1-1. O Milan bateu o Como por 2-1. Torino bateu o Empoli por 1-0. E o Veneza empatou com o Napoli em 0-0. A goleada da vez ficou por conta do Bologna em cima do Lazio. 5-0 foi o resultado. Estranho, né? Mas bem legal aí a partida. 5-0. A Roma bateu o Cagliari por 1-0. Fiorentina também meteu uma goleada em cima da Juventus, que não está bem na temporada. E a Atalanta perdeu em casa para a Inter. Inter é a líder, né? Do campeonato. A Atalanta já foi a líder. Vamos ver então como é que está a tabela aqui do campeonato italiano. Quem está na ponta, quem está na lanterna. Primeiro lugar, Inter de Milão, 64. Napoli tem 61 e a Atalanta tem 58. Ainda tem chance de título aí essas equipes, né? Bologna querendo se aproximar aí com 53. Bologna está muito bem, 4 jogos sem perder. Juventus, 2 jogos de derrota em sequência, depois de ter vencido 3 vezes seguidas. E aí no G6, a Lazio, né? Vamos aqui na zona de rebaixamento. Empólio é o que abre, né? A cabeça de chave aí
Da zona de rebaixamento, temos Veneza e o Monza, que não consegue vencer de jeito nenhum. É o Lanterna, tem só 15 pontos no campeonato. Campeonato português. Só voltar aqui e tirar da tabela. Vamos aqui de campeonato português, então, as partidas que aconteceram e aquelas que vão acontecer aí à frente, né? Tivemos no sabadão, Santa Clara, Braga e Farense, 1-0 para o Braga. Santa Clara e Gil Vicente, né? Gil Vicente e Santa Clara. Santa Clara bateu o Gil Vicente fora de casa. Porto bateu o AVS SAD. Sport bateu o Famalicão. Porto 2-0. Famalicão 3. Aliás, Sport 3-1 em cima do Famalicão. 3-1 também foi o resultado de Nacional e Casa Pia. Nacional venceu. O Arouca empatou com o Estoril em 1-1. E aqui no jogo Benfica e Rio Ave. Benfica correu perigo na partida, mas acabou aí vencendo a partida. Saiu na frente, abriu 2-0, depois viu, né, o Rio Ave empatar e no finalzinho aí o Karen acabou virando, né, dando a vitória aí para o Porto, para o Benfica, aliás, que escapou aí de perder mais 2 pontinhos, né? Se sair esse empate aí era menos 2 pontos. Moreirense bateu Boa Vista por 1-0 e o Vitória de Guimarães bateu o Estrela Amadora por 2-0. Vamos aqui então na tabela do Campeonato Português. Tá aí, Sport é o líder com 62, 3 pontos em relação ao Benfica, né, que quase perde aí essa rodada. O Benfica tá muito bem, né, os últimos 5 jogos, 5 vitórias, ao contrário da oscilação aqui do Sport, que tinha uma gordurinha aí, voltou a vencer, né, agora venceu 3 seguidas e agora é o líder aí com 62. O Porto, né, com oscilação, ainda continua com 53. E aí nós temos na sequência o Braga fechando o G4, praticamente aí os 4 grandes, né, de Portugal no G4. Quem vai vencer o Campeonato Português? Coloca aqui nos comentários. Estrela Amadora está na repescagem aí da zona de rebaixamento. Nós temos Farense e Boa Vista na zona de rebaixamento, sendo que o Boa Vista é o lanterna. Vamos de campeonato francês, na tela então aí para você. Campeonato francês. O Nantes bateu o LOSC por 1-0. Mônaco voltou a vencer, bateu o Rangers por 2-0, fora de casa, resultado positivo para o Mônaco. O Lens bateu o Rennes por 1-0. O Lyon bateu o Le Havre por 4-2, jogão de 6 gols aí, bem pegado. Stade Brestois contra Reims, 0-0. E aqui esse jogo foi suspenso lá no meio da partida por problemas, né, que aconteceram lá durante a partida. 2-0 estava para o Saint-Étienne contra o Montpellier. E esse jogo foi suspenso. Pode retornar aí com esse mesmo placar, né? Só para terminar ali a partida. Nós tivemos também o Strasbourg contra o Toulouse por 2-1. 2-1, o Strasbourg bateu o Toulouse. PSG bateu um dos maiores rivais aí na busca pelo título, 3-1 em cima do Olympique de Marseille. Se você observar aqui, ó, PSG voando, né? Tá aí, 68 contra 49, né, do Olympique de Marseille, que agora pode ver o Mônaco aí também acompanhá-lo, né? Mônaco tem 47, o Nice tem 47, o Lyon tem 45 e o LOSC tem 44. Esse aí é o G6 do Campeonato Francês. A distância é muito grande, né? Muito grande mesmo aí. Quase 20 pontos em relação ao segundo colocado, PSG. Quem pode pará-lo, né, no campeonato francês, a Ligue 1. Le Havre está na repescagem aqui da zona de rebaixamento. Saint-Étienne tem 20, está na zona de rebaixamento.
Tava vencendo, né? Tava vencendo a partida lá, você viu 2-0. Vamos ver se ele se recupera e sai. Se vencer, a partida pode chegar a 23 aí e colocar o Rennes em perigo, que tá aí com 5 jogos sem vencer o Rennes. Galera de baixo tá sem vencer, ferrado, né? Beleza, guerreiro. Então, tá aí Montpellier, o Lanterna com 15 pontos. Eredivisie, campeonato holandês, na tela para você. Sábado nós tivemos aí o Utrecht perdeu em casa para o NEC 1-0. O Sparta Rotterdam empatou com o Zwolle em 1-1. O RKC perdeu para o PSV por 3-0. O Heveres empatou aí com Heracles em 1-1. E o Golden English bateu o William segundo por 1-0. Esses foram os jogos de sábado. Esse aqui domingo, né? Ontem. Tivemos o Groningen. Bateu aí o Fortuna por 1-0. E o Twente fez um clássico bem legal aí com o Feyenoord. O placar foi 6-2 para o Feyenoord, né? Que bateu o Twente em casa. Resultado bem legal aí nessa partida, 6 gols, 6 não, 8 gols na partida, né? Twente até tentou uma reação aí, mas nada que assustasse o Feyenoord. E o jogo do Ajax terminou em 2-2 com o AZ, 2-2, duas expulsões aí para cada lado também. Tivemos esse jogão, né? Na verdade, é um expulso para cada lado, né? Falei dois, mas é se referindo aos dois expulsos. Beleza, guerreiro. Então, vamos aqui de tabela então do campeonato holandês. Está aí na tela, Ajax líder com 64, diferença de 6 pontos em relação ao PSV, que é o segundo colocado. O Ajax aí até que não está perdendo, né? Teve esse empate aí com o AZ, mas o AZ até que está bem na tabela também. Aí nós temos aí PSV, o Utrecht, que perdeu, né? E o Feyenoord aí, agora com 47 na cola do Utrecht. Na zona de rebaixamento, nós temos aí o William na repescagem, RKC com 17 e o Almeria tem 15. Almeria é o lanterna do campeonato. Campeonato turco, vamos lá então de campeonato turco, na tela aí para você. O Gaziantep FK bateu o Kayseri por 1-0. O Kaizen passa, né? Bateu o Alicinpor por 2-1. Istambul perdeu para o Trabzonspor por 3-0. Que pancada, hein? O Istambul perdeu aí. Besiktas também perdeu. Galera de cima toda perdendo, exceto o Galatasaray, né? Vamos ver aqui o próximo, né? O Brudon bateu o Rizenpor por 2-0. Fora de casa, né? Vitória aí para o Brudon. Tivemos o Gaziantep no empate com o Izipor por 1-1. E também o Hatayspor bateu o Sivampor, né? Sivasspor por 3-2. Fenerbahçe ficou só no 0-0. O jogo aconteceu ontem com o Sanspor. E com esse resultado, veja como é que está aí o campeonato turco, né? Galatasaray, líder supremo, 71 contra 62 do quase 9 pontos aí de diferença para o Fenerbahçe, que é o segundo colocado. Sanspor segue na terceira colocação com 51 e o Besiktas com 44. Besiktas que não vence, né? A sorte dele aqui é que o Excelsior não venceu, né? Vamos aqui na zona de rebaixamento. 4 cai, né? Assim como no futebol brasileiro. Sivasspor que perdeu, está na zona de rebaixamento. O Brudon saiu com a vitória, né? Chegou a 30. Se manter, pode colocar a galera de baixo aí em perigo, né? O Kayserispor tem 27 e o Hatayspor tem 19 e o Ada Demirspor é o lanterna com menos 2 pontos. Não sei como é que o cara chega a ter menos 2 pontos, né? Só no campeonato turco, né? Que isso acontece. Vamos lá então. Campeonato Árabe.
Vamos trazer a tabela aí para você também e as partidas que aconteceram, né? Tivemos nesse sabadão três jogos. O Altifac perdeu para o Alfeia por 2-0. O Alcalud bateu o Al Ahly Saud por 2-1 e o Al Hilal bateu o Al Tou por 2-0. Esse é o resultado aí do Campeonato Saudita. Vamos ver como é que tá a tabela do campeonato, né? Al Ittihad com 61, a Al Hilal tem 57, tem chance de título ainda. O Al Nassr tem 51, está bem distante, né? Mas ainda tem muito jogo pela frente. E o Al Qasid tem 51 também, mesmo número de pontos do Al Nassr. O Al Ahly Saud, que perdeu, né? Tem 48. Lembrando que o Al Qasid e o Al Ahly Saud poderia ter uma pontuação melhor se tivesse vencido, né? Vencido. E o Al Shabab tem 43. Então, tá aí os líderes, né? Já na zona de rebaixamento, nós temos o Al-Kaloud, o Al-Eda e o Al-Red. Todos eles aí estão na zona de rebaixamento. MLS, campeonato americano, Major League Soccer. Tá aí na tela para você. Lembrando que tem muito jogo, porque são duas conferências, na Conferência Leste e Conferência Oeste. Tivemos o Red Bull New York, empatou com o Orlando City 2-2. Toronto contra o Chicago Fire. Perdeu o Toronto, né, por 2-1. Quem bateu fora de casa também, o LAFC foi o Austin, 1-0. Charlotte FC bateu o Cincinnati por 2-1. New York City venceu o New England por 2-1. O futebol do DC United contra o Montreal ficaram em 0-0. Sport KC contra o Minnesota ficaram em 3-3. O St. Louis City contra o St. Louis Saudis. O St. Louis bateu por 1-0. O Houston Dynamo perdeu para o Real Salt Lake por 2-1. O Dallas perdeu para o White Caps por 1-0. E o San Diego empatou aí em 1-1 com o Columbias. Já o São José perdeu para o Colorado em casa por 2-1. Ontem nós tivemos, esses foram os jogos de sábado, né? Ontem nós tivemos três jogos, que foi Filadélfia e Nashville. Nashville meteu 3-1 no Filadélfia. O Portland Timbers e o LA Galaxy empataram em 1-1. O Atlanta United perdeu para o Inter Miami por 2-1. Vamos aí, então aí a tabela do campeonato americano, né, de futebol. Ela não aparece aqui quando a gente clica no placar, porque são duas conferências, né? Então a gente tem que ir aqui em cima na classificação. Essa é a Conferência Leste, tem o Inter Miami como líder, o Philadelphia na vice-liderança, Columbias na terceira, Charlotte em quarto, Nashville em quinto, sexto, Chicago Fire, New York City é o sétimo colocado. Sétimo colocado, lembrando que esses primeiros aí se classificam, né, para o mata-mata. Já que na zona de classificação para outro campeonato, né, Cincinnati e DC United são aí o sexto, o sétimo e o nono colocado. Lembrando que todo mundo ainda tem chance, né? O campeonato só está começando. Aí tem Toronto, né? E o New England aí com 1 ponto. O Montreal também só tem 1 ponto. Seria aí os rebaixados se tivesse, né? Não sei se tem. Já na Conferência Oeste, nós temos o White Caps, bem destacado aqui com 12 pontos, né? San Diego tem 8, St. Louis tem 8 e o Colorado tem 8. Minnesota tem 7 e o São José tem 6, junto com o Austin. Esse aí é o G8, G7, né, do Campeonato Americano. Aí fechando aí o G8 e o G9.
nós temos o LFC e o Real Salt Lake. Quem estaria na zona de rebaixamento aqui seria o Sport KC, o Houston Dynamo e o LA Galaxy, com um ponto cada. Vamos aqui de campeonato argentino, né? A Argentina também tem dois grupos, grupo A e grupo B, e os líderes não é Boca e River, né? Vamos trazer aí na tela para você jogos de sabadão, tá aí. Deportivo Riestra e River ficaram no 0-0. Estudantes com New Ones Boys ficaram em 1-1. Rosário bateu o Ginásio por 2-1. Sarmiento e Talheres ficaram no 0-0. Huracan bateu o Independente por 2-0. Independente bateu o Racing por... Bateu não, ficou no empate, né? Em 1-1. Quem bateu aqui foi o Boca Juniors, né? Bateu o Defensa e Justiça por 4-0 e o Lanús bateu o Instituto por 4-1. Tivemos ainda Belgrano e Barraca Central 1-1. E hoje no Argentino, segunda-feira, nós temos aí União Santa Fé e Benfield. O Tigre joga com Córdoba, Central de Córdoba, né? San Martín enfrenta o Platense e o Tucumã enfrenta o Vélez Sarsfield. Esses são os jogos do Campeonato Argentino. Campeonato Argentino aí que também tem duas classificações, né? Tem um grupo A, liderado agora pelo Boca, né? Com a vitória. Eu falei que não era, mas assumiu a liderança. Era o Tigre, né? O Tigre era o líder aí. Agora o Boca assumiu a liderança, tem o Huracan. Tigre em segundo, Huracan em terceiro, Argentino Júnior em quarto, Estudiantes em quinto, Defensa e Justiça em sexto, Central de Córdoba em sete e o Barraca Central é o oitavo aí. Esses seriam os classificados se o campeonato argentino terminasse hoje para o mata-mata. Já o Independente é o líder, né, do segundo grupo, Rosário Central é o segundo, River Plate é o terceiro, São Lourenço o quarto, Deportivo Riestra é o quinto, Lanús o sexto e o Ginásio é o sétimo. Platense fecha aí a oitava colocação. Então, esse é o campeonato argentino com dois grupos e depois haverá o mata-mata entre esses grupos. Liga dos Campeões não tivemos, também Europa League só no mês que vem. Vamos falar aqui de eliminatórias para a Copa do Mundo. Neymar cortado, alguns jogadores machucados foram cortados da seleção e o Endrick convocado. É quinta-feira, 29h45. 29 não, 21, né? 45. É, Brasil e Colômbia. E na terça-feira, se eu não estiver enganado, terça-feira, Brasil e Argentina, dia 25. Na verdade, é Argentina e Brasil. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu, fui.